Homilia diária. Olá, minha família de oração. Que bom que vamos agora meditar a liturgia de hoje. Mas antes, uma pequena oração. Oração da quebra de maldições. Em nome de Jesus Cristo, na poderosa intercessão de Maria, sempre virgem, e pela autoridade do meu santo batismo, eu repreendo agora todo e qualquer mal que estejam agindo sobre mim e sobre a minha família, através das maldições, pragas e azares, dos encantamentos, feitiços e vexações, das seduções e dos fascínios, dos amuletos, trabalhos, despachos e passos da bruxaria, feitiçaria e magia negra, do horóscopo, do controle da mente, da hipnose e dos poderes psíquicos, todo tipo de malefícios e tudo mais que direita ou indiretamente esteja relacionado com as diversas formas e níveis de ocultismo ou poderes maléficos e que tenham sido colocados sobre mim, sobre a nossa família, o nosso nome, roupas, casas, relacionamentos, posses, vida financeira e estudos, afetiva, vocacional e profissional. Todos os espíritos maus, sejam quais forem seus nomes, mandamos por quem quer que seja, para o que quer que seja, sejam expulsos agora, de uma vez por todas, no santo e temível nome de Jesus. Eu quebro e desligo de mim e de toda a minha linhagem familiar todos estes males e me coloco bem como os meus sob o senhorio de Jesus, perante quem todo joelho se dobra do céu, na terra e nos infernos. Que tudo que há em mim, em minha família e ao meu redor proclame para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Amém, amém, aleluia, Senhor, amém. A primeira leitura hoje, nesse segundo domingo da Quaresma, onde a palavra de Deus define o caminho que o verdadeiro discípulo deve seguir para chegar à vida nova, é o caminho da escuta atenta de Deus e também dos seus projetos, o caminho da obediência total e radical aos planos do Pai. O Evangelho relata a transfiguração de Jesus, recorrendo e tem elementos simbólicos lá do Antigo Testamento. O autor apresenta-nos uma catequese sobre Jesus, o Filho amado de Deus, que vai concretizar o seu projeto libertador em favor dos homens através do dom da vida. Aos discípulos desanimados e também assustados, Jesus diz: o caminho do dom da vida não conduz ao fracasso, mas à vida plena e também definitiva. Segui-o vós também. Na primeira leitura, apresenta-se a figura de Abraão como paradigma de uma certa atitude diante de Deus. Abraão é um homem de fé que vive numa constante escuta de Deus, que aceita os apelos de Deus e que lhes responde com obediência total, mesmo quando os planos de Deus parecem ir contra os seus sonhos e contra os seus projetos pessoais. Nessa perspectiva, Abraão, sim, é o modelo do crente que percebe o projeto de Deus e segue de todo o seu coração. A segunda leitura lembra aos crentes que Deus os ama com um amor imenso, com um amor eterno. A melhor prova desse amor é Jesus Cristo, o Filho amado de Deus que morreu para ensinar ao homem o caminho da vida verdadeira. Sendo assim, o cristão não tem a temer e deve enfrentar a vida com serenidade e também com muita esperança. Qual é a mensagem da primeira leitura de hoje? No início das narrações, aparece um verbo que vai presidir a todo o relato e definir o sentido que os catequistas atribuíram a esta história, o verbo pôr à prova. Em hebraico significa nazar. No Antigo Testamento, este verbo apresenta com frequência as nuances de examinar, experimentar, demonstrar, testar. A partir define-se logo o que está em jogo. Deus vai submeter Abraão a um teste.
A ideia de que Deus submete o seu povo ou indivíduos particulares à prova, e relativamente frequente no Antigo Testamento. Estas provas servem normalmente para que Deus possa conhecer o coração do seu povo e também experimentar a sua fidelidade. O exemplo está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. São sim uma prova de Deus para confiar que tal comunidade ou tal pessoa é digna e é capaz de viver uma relação de especial comunhão e também de intimidade com Ele. Abraão, contudo, não sabe que está a ser testado. A prova a que Abraão é submetido é especialmente dramática. O Senhor pede-lhe que tome Isaque, o seu filho, único filho, e ofereça em holocausto sobre o monte. Contudo, Isaque não é apenas o filho único e amado de Abraão, embora só isso já fosse suficiente para tornar esta prova tremendamente dura. Mas Isaque é também o herdeiro dessa promessa que Deus continuamente renovou a Abraão. Isaque, sim, é a garantia de um futuro, dessa descendência numerosa que irá tomar posse da terra. É a garantia dessas promessas que deram sentido à peregrinação de Abraão, desde que Deus o mandou deixar a sua terra, deixar sua família, a sua casa de seus pais. Abraão encontra-se diante de um Deus que parece retomar o que havia dado e cuja palavra de hoje parece desmentir a de ontem. Por que essa mudança de planos? Quais são, na realidade, os desígnios de Deus? Pode-se confiar no Deus que muda de ideias dessa forma? A aposta de Abraão em deixar tudo está lá em Gênesis capítulo 12. Para apostar nos desafios de Deus terá sido uma boa opção? A verdadeira prova é esta. É o absurdo de uma exigência que nega a própria história da salvação. É o continuar a esperar num Deus. Num instante, parece querer destruir os sonhos que Ele próprio ajudou a criar. É o continuar a confiar num Deus que se contradiz, que parece, de repente, esquecer tudo que tinha prometido. É o impasse, a obscuridade, o sofrimento em que Abraão, de repente, se acha. É o ser convidado a atirar-se às cegas para um caminho escuro e também incompreensível. Como é que Abraão vai reagir a essa tremenda prova? Do princípio ao fim, Abraão não abre a boca, a não ser para dizer, aqui estou. Expressão de disponibilidade total diante de Deus. De resto, Abraão não discute, Abraão não argumenta, não procura obter respostas para esse drama incompreensível que parece hipotecar tudo que Deus lhe havia prometido. Abraão age apenas. Levanta-se de madrugada, prepara as coisas para o holocausto, põe a caminho. Já no monte do sacrifício, Abraão constrói o altar, amarra a vítima e puxa do cutelo para matar o filho. O silêncio de Abraão, a imediatez da resposta e a forma determinada como age mostram a entrega, mostram a sua confiança absoluta em Deus, a obediência levada até as suas últimas consequências. Percorrido o longo, o angustiante caminho da prova, chega finalmente o momento em que Deus, pela voz do seu mensageiro, faz o balanço e constata o resultado. A prova é conclusiva. Todo o comportamento de Abraão ao longo desta crise testemunha que ele teme o Senhor. A expressão frequente no Antigo Testamento traduz, por um lado, a reverência e o respeito, por outro lado, a pronta obediência à vontade divina, a confiança inamovível no Deus que não falha, a humilde renúncia aos próprios critérios, a adesão incondicional à vontade de Deus, a aceitação plena das propostas e mandamentos de Deus.
A nossa história termina com uma referência à recompensa oferecida por Deus. A obediência de Abraão irá gerar plenitudes de vida e de dons divinos, que são bênçãos. Uma descendência numerosa como as estrelas do céu, ou como a areia que está à margem do mar, e a posse da terra. O mais interessante é a indicação de que a obediência do justo, Abraão, terá um alcance universal e resultará em bênção para todas as nações da terra. Por isso, não adianta estarmos a perguntar ao texto se na realidade os métodos de Deus passam por submeter o homem às provas desumanas a fim de o testar. A história do sacrifício de Isaac destina-se, sobretudo, a propor-nos a atitude que o crente deve assumir diante de Deus. Abraão é apresentado como o protótipo do crente ideal, que sabe escutar Deus e acolher os seus projetos com obediência incondicional, com confiança total. Mesmo que as propostas de Deus resultem incompreensíveis, ou que os desafios de Deus interfiram com os projetos do homem, o crente ideal deve acolher os planos de Deus e realizá-los com fidelidade. Foi para deixar esta lição aos seus concidadãos, lição que serve naturalmente para os crentes de todos os tempos, que os teólogos eloístas foram buscar esta velha lenda. Nos tempos atuais, o comportamento de Abraão face a essa crise revela antes de mais o lugar absolutamente central que Deus ocupa na sua existência. Deus é para Abraão o valor máximo, a prioridade fundamental. Por isso, Abraão mostra disposto a fazer a Deus um dom total e irrevogável de si mesmo, da sua família, do seu futuro, dos seus sonhos, das suas aspirações, dos seus projetos, dos seus interesses. Para Abraão, nada mais conta quando estão em jogo os planos de Deus. Na vida do homem do nosso tempo, contudo, nem sempre Deus ocupa o lugar central que lhe é devido. Com frequência, o dinheiro, o poder, a carreira profissional, o reconhecimento social, o sucesso ocupam o lugar de Deus e condicionam as nossas opções, os nossos interesses, os valores que nos orientam. Abraão, o crente, para quem Deus é coordenada fundamental, à volta da qual toda a vida se constrói, convidamos-nos nesta quaresma a rever as nossas prioridades e a dar a Deus o lugar que Ele merece. Numa relação com Deus, o Abraão manifesta uma vasta gama de qualidades: a reverência, o respeito, a humildade, a disponibilidade, a obediência, a confiança, o amor, a fé. Isso define como o crente ideal, o modelo para os crentes de todas as épocas, nestes tempos de preparação para a Páscoa. São essas qualidades que nos são propostas também. É preciso que realizemos um caminho de conversão que nos torne cada vez mais atentos e também disponíveis para acolher e para viver na fidelidade aos planos de Deus. Abraão ensina-nos mais a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece cair à nossa volta e quando os caminhos de Deus se revelam estranhos e também incompreensíveis. Quando os nossos projetos se desmoronam, quando as nuvens negras da guerra, da violência, da opressão se acastelam no horizonte da nossa existência, quando o sofrimento nos leva ao desespero, é preciso continuar a caminhar serenamente, confiando nesse Deus que é a nossa esperança e que tem um projeto de vida plena para nós e para o mundo. A ideia de obediência de Abraão é fonte de vida para ele, para a sua família, para todas as nações da terra. Deve ser uma espécie de selo de garantia que atesta a validade deste caminho. Fazer de Deus o centro da própria existência é renunciar os próprios critérios, é renunciar os interesses para cumprir os planos de Deus. Não é uma escravidão, mas sim um caminho que nos garante a nós e aos nossos irmãos o acesso à vida plena,
a vida verdadeira. Na segunda leitura de hoje, veio Paulo com a epístola aos Romanos. Qual que é a mensagem? A razão para a esperança dos cristãos está na certeza que Deus ama todos os seus filhos com um amor imenso, com um amor eterno. O envio ao mundo de Jesus Cristo, o Filho único de Deus, que nos ensinou o caminho da vida plena e da felicidade sem fim, que lutou até a morte contra tudo, que oprimia ele, que escravizava o homem, é a prova provada do imenso amor de Deus por nós. Ora, se Deus nos ama dessa forma, tão imensa e tão total, nada nem ninguém pode nos acusar, condenar, destruir ou fazer algum mal. É Deus que nos justifica, quer dizer, é Deus que na sua imensa bondade pronuncia sobre nós um verdadeiro veredito mesmo, verdadeiro veredito de graça, de perdão, apesar das nossas faltas e também infidelidades. Ninguém nos condena, pois o próprio Deus, o único que poderia fazer, escolheu salvar-nos, mesmo que nós não merecemos. Sendo assim, o cristão deve enfrentar a vida com serenidade, com esperança, confiando totalmente no amor de Deus. Nos tempos atuais, para Paulo, há uma constatação incrível que não cessa de nos espantar. Deus ama-nos com um amor profundo, total, radical, que ama nem ninguém consegue apagar ou até eliminar. Esse amor veio ao nosso encontro em Jesus Cristo, atingiu a nossa existência e transformou-a, capacitando-nos para caminharmos ao encontro da vida eterna. Ora, antes de mais, é esta descoberta que Paulo nos convida a fazer. Nos momentos de crise, de desilusão, de perseguição, de orfandade, quando parece que todo mundo está contra nós e que não entende a nossa luta e o nosso compromisso, a palavra de Deus grita: não tenhais medo, Deus ama-vos. Descobrir esse amor dá-nos a coragem necessária para enfrentar a vida com serenidade, com tranquilidade e com o coração cheio de paz. Temos que ser aquele homem, aquela mulher que não tem medo de nada, porque está consciente de que Deus o ama e que Ele oferece, aconteça o que acontecer, a vida em plenitude. Pode, portanto, entregar a sua vida como dom, correr risco na luta pela paz e pela justiça, enfrentar os poderes da opressão, da morte, porque confia no nosso Deus que nos ama, o Deus que nos salva. No Evangelho de Marcos de hoje, qual que é a mensagem? Esta página da catequese destinada a ensinar que Jesus é o Filho de Deus e que o projeto que Ele propõe vir de Deus está construída sobre elementos simbólicos tirados do Antigo Testamento. Que elementos são esses? Inicio o monte. Situamos-nos no contexto de revelação. É sempre no monte que Deus se revela. Em especial, é no cimo de um monte que Ele faz uma aliança com seu povo. A mudança do rosto e as vestes brilhantes, muitíssimos brancas, recordam o resplendor de Moisés. Ao descer do Sinai, Êxodo, capítulo 34, versículo 29, depois de se encontrar com Deus e de ter as tábuas da lei, a nuvem, por sua vez, indica a presença de Deus. Era uma nuvem que Deus manifestava a sua presença quando conduzia o seu povo através do deserto. Êxodo capítulo 40, versículo 35, ou Números capítulo 9, versículo 18, 22, 10 e 34. Moisés e Elias representam a lei e os profetas que anunciam Jesus e que permitem entender Jesus. Além disso, são os personagens que, de acordo com a catequese judaica, deviam aparecer no dia do Senhor, quando se manifestasse a salvação. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 a 18, ou Malaquias capítulo 3, versículo 22 a 23. O temor e a perturbação dos discípulos são a reação lógica de qualquer homem, de qualquer mulher,
diante da manifestação da grandeza, da onipotência, da majestade de Deus. Êxodo capítulo 19, versículo 16, capítulo 20, de 18 a 21. As tendas parecem aludir à festa das tendas, em que se celebrava o tempo do Êxodo, quando o povo de Deus habitou em tendas no deserto. A mensagem fundamental, amassada com todos esses elementos, pretende dizer quem é Jesus. Recorrendo à simbologia do Antigo Testamento, o autor deixa claro que Jesus é o Filho amado de Deus, em que se manifesta a glória do Pai. Ele é também esse Messias, libertador e salvador, esperado por Israel, anunciado pela lei Moisés e pelos profetas Elias. Mais ainda, ele é um novo Deus. Ele é um novo Moisés, isto é, aquele através de quem o próprio Deus dá ao seu povo a nova lei, através de quem Deus propõe aos homens uma nova aliança. Da ação libertadora de Jesus, o novo Moisés, irá nascer um novo povo de Deus. Com esse novo povo, Deus vai fazer uma nova aliança e vai percorrer com ele os caminhos da história, conduzindo-os através do deserto que leva da escravidão à liberdade. Esta apresentação tem como destinatários os discípulos de Jesus, esse grupo desanimado e frustrado porque no horizonte próximo do seu líder estará a cruz e porque o mestre exige dos discípulos que aceitem percorrer um caminho semelhante. Aponta para a ressurreição, aqui anunciada pela glória de Deus, que se manifesta em Jesus, pelas vestes brilhantes, muitíssimos brancas, que lembram a túnica branca do jovem, sentado junto do túmulo de Jesus, e que anuncia às mulheres a ressurreição, Marcos capítulo 16, versículo 5, e pela recomendação final de Jesus, quem não contassem a ninguém o que tinham visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse os mortos, Marcos capítulo 9, versículo 9. Diz-lhes que a cruz não será a palavra final, pois o fim do caminho de Jesus é consequentemente dos discípulos que seguirem Jesus, esta ressurreição, a vida plena, a vitória sobre a morte. Uma palavra final para o desejo, manifestado por Pedro, de construir 3 tendas no cimo do monte, como se pretendesse assentar raias naquele quadro. O pormenor pode significar que os discípulos queriam deter-se nesse momento em relação gloriosa, ignorando o destino de sofrimento de Jesus. Jesus nem responde à proposta. Ele sabe que o projeto de Deus, esse projeto de construir um novo povo de Deus, é levado da escravidão para a liberdade. Tem de passar pelo caminho do dom da vida, da entrega total, do amor até as últimas consequências. Qual que é hoje a reflexão? A questão fundamental expressa nos episódios de transfiguração está na revelação de Jesus como Filho amado de Deus, que vai concretizar o projeto salvador e libertador do Pai em favor dos homens através do dom da vida, da entrega total de si próprio por amor. Pela transfiguração de Jesus, Deus demonstra aos crentes de todas as épocas e lugares que uma existência feita dom não é fracassada, mesmo se terminada na cruz. A vida plena e definitiva esperada no final do caminho, todos aqueles que, como Jesus, forem capazes de pôr a sua vida ao serviço dos irmãos. Na verdade, os homens do nosso tempo têm alguma dificuldade de perceber essa lógica. Para muitos dos nossos irmãos, a vida plena não está no amor levado até suas últimas consequências, até o dom total da vida, mas sim na preocupação egoísta com seus interesses pessoais, com seu orgulho, com seu pequeno mundo privado. Não está no serviço simples e humildes em favor dos irmãos, sobretudo dos mais débeis, dos mais marginalizados, dos mais infelizes, mas no assegurar para si próprio uma dose generosa de poder, de influência, de autoridade, de domínio, que dê a sensação de pertencer à categoria dos vencedores. Não está numa vida vivida
como dom, como humildade e também simplicidade, mas numa vida feita um jogo complicado de conquista e de honras, de glórias, de êxitos. Na verdade, onde é que está a realização plena do homem? Quem tem razão? Deus ou os esquemas humanos que hoje dominam o mundo e que nos impõem uma lógica diferente da lógica do Evangelho? Por muitas e muitas vezes nós somos tentados pelo desânimo, porque nós não percebemos o alcance dos esquemas de Deus. Ou então, parece que, seguindo a lógica de Deus, seremos sempre perdedores, seremos sempre fracassados, que nunca integraremos a elite dos senhores do mundo, que nunca chegaremos a conquistar o reconhecimento daqueles que caminham ao nosso lado. A transfiguração de Jesus grita-nos no alto daquele monte: não desanimeis, pois a lógica de Deus não conduz ao fracasso, mas sim à ressurreição, à vida definitiva, à felicidade sem fim. Os 3 discípulos, testemunhas da transfiguração, parecem não ter muita vontade de descer à terra e enfrentar o mundo e os problemas dos homens. Representam todos aqueles que vivem de olhos postos no céu, alienados da realidade concreta do mundo, sem vontade de intervir para renovar, para transformar. No entanto, ser seguidor de Jesus obriga a regressar ao mundo, para testemunhar aos homens, mesmo contra a corrente, que a realização autêntica está no dom da vida. Obriga a atolarmos no mundo, nos seus problemas e dramas, a fim de dar aos nossos contributo para o aparecimento de um mundo mais justo, de um mundo mais feliz. A religião não é ópio que nos adormece, mas sim um compromisso com Deus, que se faz compromisso de amor com o mundo e com os homens. Que Deus te abençoe. E meu amado e minha amada, nunca, jamais se esqueça: Deus ama muito, muito, muitíssimo você.